Por que estamos falando tanto de Porto Feliz? Este é um vídeo de 4 de julho de 2020. Porto Feliz é uma pequena cidade, próximo à capital de São Paulo, fundada em 1797 e possui, em números estimados de 2019, 53 mil habitantes aproximadamente. É uma cidade que vive da sua pujança econômica. O PIB per capita estimado é de mais de 30 mil reais. Ele se encontra numa região de Sorocaba, a 112 quilômetros da capital, próximo a diversos outros municípios. E que ficou notória por conta de um tal kit Covid-19, que consistia em hidroxicloroquina, azitromicina, anti-inflamatório e medicações para náuseas. Com este famoso kit, a imprensa muitas vezes propagava que cidades estavam curando infectados pela Covid-19 com a hidroxicloroquina. Até que esta semana, o famoso jornalista Alexandre Garcia, em sua matéria no Correio Brasiliense, assim como em outros meios de comunicação, lives, YouTube, vídeos, colocou que há provas de que podemos derrotar o vírus e citava o exemplo de Porto Feliz como um case de sucesso. Vejam, o boletim epidemiológico de 3 de julho de 2020 colocam 299 casos confirmados e apenas 5 óbitos confirmados. Em seu artigo, Alexandre Garcia coloca que o prefeito de Porto Feliz, também médico, começou em fins de março e aplicou 1.500 kits para pacientes que estavam nos primeiros sintomas. Mas vejam, 1.500 kits em quem estavam nos primeiros sintomas. Mas o boletim fala que tem apenas 299 casos confirmados. Ou seja, a primeira coisa que chama a atenção aqui é o quanto de kits que foram distribuídos para pacientes que muitas vezes não tinham nem Covid, tinham uma gripe ou outro sintoma qualquer. Mas vejamos, voltemos lá à região de Sorocaba. Próximo ao norte de Porto Feliz, existe uma cidade chamada Capivari com pouco mais habitantes do que Porto Feliz, com 274 casos, então em números equivalentes, e nenhum óbito. Mas por que nós não estamos falando de Capivari como o nosso case de sucesso? Ali a leste de Porto Feliz também, Salto, uma cidade com mais do dobro do tamanho de Porto Feliz. O número de casos também é semelhante, 258 casos, aliás até menor, e foram 6 óbitos, comparado aos 5 óbitos de Porto Feliz, numa população que é menos da metade de Salto. E de novo, por que não estamos falando de Salto como nosso case de sucesso? Se o tal kit de Covid-19 fosse tão bom assim para evitar o contágio, ele deveria ter muito menos casos do que esses municípios, o que não é verdade. Então, por que estamos falando só de Porto Feliz e não das outras cidades, dos outros municípios do Brasil ou do estado de São Paulo? Eu procurei no próprio site da Secretaria de Saúde de São Paulo as cidades da região de Sorocaba. Vejam que Porto Feliz, na região de Sorocaba, aqueles municípios ali listados, ele está ali em 5º lugar de maior número de casos na região. Isso faz com que, quando nós comparemos o número de casos por habitante, Porto Feliz, na sua região, só perde para a Grande Sorocaba. Mas aqueles que defendem que falemos de Porto Feliz ressaltam sempre a letalidade, ou seja, o número de óbitos por caso notificado ou confirmado é realmente baixo, 1,3%. Mas vejamos,
Será que é o melhor município de São Paulo neste quesito? Se nós pegarmos os dados atuais e buscarmos municípios, vejam, de estatura, de tamanho equivalente ao de Porto Feliz, nós vamos ver que temos muitas outras cidades que têm nenhum óbito ou até um óbito apenas. E nós não estamos falando desses municípios. Vejam, quando comparados a esses municípios de médio porte, Porto Feliz, com seus 3 óbitos, na verdade são 5, mas a informação na Secretaria de Saúde de São Paulo, hoje, sábado, 4 de julho, ainda constam 3 óbitos. E nós não estamos falando de Guaíra, de Capela do Alto, de Capivari, de Campos do Jordão. Quando nós comparamos a incidência pela população, nós vemos que Porto Feliz tem um dos números mais altos, de 5,6 casos para cada 1.000 habitantes. Portanto, isso não é bem um case de sucesso de se evitar o contágio tomando medicações profiláticas. Mesmo quando vamos para a taxa de letalidade, Porto Feliz, com seus pouco mais de 1%, também está muito abaixo de cidades que, como eu ressaltei, têm 0 óbitos, ou aqueles que têm 1 ou 2 óbitos e, portanto, uma taxa de letalidade menor que Porto Feliz. E o que mais impressiona, nenhum destes municípios adotou o kit Covid-19 de Porto Feliz. Agora, sobre a taxa de mortalidade, de novo, colocando isso num contexto populacional, já que o tal kit Covid-19 foi uma medida de saúde pública adotada pela Secretaria de Saúde do município, nós vemos também que Porto Feliz tem um desempenho péssimo de 5,7 óbitos por 100.000 habitantes, péssimo quando comparado com os outros municípios do mesmo porte, por exemplo, bem inferior ao de Pirassununga, que tem 75.000 habitantes, tem 50% mais habitantes do que Porto Feliz, igual número de casos e apenas 2 óbitos. Se nós olharmos para esta cidade, será que seria a pinga a medicação ou remédio profilático perfeito? Para vocês verem que isso não faz sentido. Nenhum sentido. Portanto, não tem por que falarmos de Porto Feliz. Em pesquisa séria e ciência, nós chamamos isso de viés de informação. Ou seja, quando nós sabemos de algo que está acontecendo, por exemplo, quando tomamos consciência de que alguém adotou um kit sem comprovação nenhuma, polêmico do ponto de vista inclusive político, este conhecimento fez com que nós olhássemos única e exclusivamente para esta cidade de modo diferente e nos induz a conclusões erradas, porque não comparamos com os demais municípios, não buscamos os reais efeitos de causa e consequência implicados nesse sentido. A ciência não se faz com matérias de jornais ou grupos de WhatsApp. E sim, eu queria muito que o Covid-19 tivesse medicação efetiva para a sua cura, mas hoje o melhor remédio ainda é a prevenção e a assistência médica adequada para os casos graves.